abençoe. E hoje nós vamos começar com somos nós, dois ou um. E é interessante a gente pensar um pouquinho sobre essas questões, porque a palavra do Senhor ela vai nos desafiar, ela vai nos aconselhar. E ela vai dizer para nós que é melhor sermos dois. E algumas razões são elencadas, são destacadas, para que nós entendamos a perspectiva de continuarmos vivendo em comunidade, caminhando e desenvolvendo a nossa vida familiar, ladeados pelas pessoas que nós escolhemos para amar e que foram também escolhidas por nós para que fôssemos os seus grandes amores. Sabemos que essa relação ela é passível de lutas, de ataques, de situações que podem tirar a alegria e causar algum dissabor. Mas, a despeito de tudo isso, o conselho do Senhor continua valendo. Portanto, queria chamar a sua atenção para o texto de Eclesiastes, capítulo 4, versos de 9 a 12, onde nós podemos ler os seguintes dizeres. Ficou bom aqui, estava meio preocupado com a visualização, mas dá para. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. A perspectiva do Senhor, quando nos orienta sobre estas coisas, é orientar o nosso coração sobre a perspectiva de ter companhia, de andarmos juntos. Esse é um texto que eu gosto muito, além de ser bonito, poético, é também desafiador para nós. E ele é muito versátil porque ele pode orientar nossa caminhada em termos de amizade, como também nossa caminhada fraterna e ainda, especialmente, a perspectiva matrimonial. Portanto, quando pensamos sobre companheirismo, podemos dizer várias coisas. E eu gostaria de compartilhar alguns versos escritos por Henry Howard, lá pelos idos do século XVI, que falou o seguinte sobre companheirismo. Assim como o amigo sensível ameniza cada angústia, então, se aquele que vive só cair, quem será o seu alívio? Os companheiros amáveis estão bem aconchegados nos braços cálidos. Quem dorme sozinho em cada esquina realmente sente os embates do inverno. O que pode fazer senão resignar aquele que tem de resistir só? Se fossem dois, um poderia defender o que está sendo vencido. As cordas de um só fio podem não aguentar tanta pressão, como as cordas trançadas de 3 fios podem, com certeza. Bonito esse escrito, baseado no texto que nós temos hoje diante de nós. Um texto que, como eu já disse, nos desafia e nos leva a pensar sobre as perspectivas do serviço conjugal. Sim, porque pensar em vida matrimonial é pensar também em trabalho, é pensar também em esforço, é pensar em situações que vão exigir de nós alguma perícia, muita paciência e, sobretudo, um grande coração. O apóstolo Paulo, introduzindo os seus ensinamentos acerca dessa vida comunitária e passando pela ideia do casamento, ele vai dizer que devemos caminhar sujeitando-nos uns aos outros no temor de Cristo Jesus. É interessante que é impossível que nós tenhamos uma caminhada conjunta ou comunitária ou social sem que Cristo, não é uma caminhada nesses aspectos,
que seja adequada, obviamente, sem que Cristo seja o referencial. Porque quando olhamos para Jesus, o que mais se percebe nele é serviço. Jesus é o rei que se despe da sua glória para servir. Jesus é o mestre que se curva diante dos seus discípulos para que ele pudesse servi-los. Jesus é o Deus Todo-Poderoso que assume a forma humana e se sacrifica pela sua criação. Então Jesus ele está sempre demonstrando perspectivas de serviço, de entrega. E é o que se requer de nós quando nos propomos a caminhar ao lado de outra pessoa. E esta perspectiva tem que estar, obviamente, presente no coração dos dois, de ambos, para que se reconheça a importância desse mandamento, desta orientação que o Senhor nos dá. Portanto, quando pensamos no serviço relacionado ao matrimônio, nós somos arguidos acerca da morte do nosso ego. Somos lembrados do valor do outro e também da perspectiva que de nossa parte é exigida quanto ao nosso amor pelo Senhor. Devemos amá-lo, porque somos amados por Ele primeiro. Devemos, por amor a Deus, amar também aqueles que estão ao nosso lado, que estão caminhando conosco. Tim Keller, escrevendo sobre o casamento, vai dizer algo muito interessante, quando ele aborda a questão da abnegação que está intimamente ligada ao amor. Para que uma coisa seja realmente sua, você precisa estar disposto a abrir mão dela. É interessante pensar, meus irmãos, que o amor não é obsessivo, que o amor não leva em conta, não é necessariamente os seus próprios interesses, mas que ele visa o bem do outro, que ele tem como fonte de realização maior a satisfação, a alegria, a felicidade do outro. E quando esta compreensão habita em ambos os lados, a felicidade é certa. E quando falo de felicidade, não falo necessariamente de ausência, não é, de situações que possam nos entristecer. Porque chegamos, muitas vezes, marcados, não é, pelos ferimentos da guerra que a vida nos impõe. Não é? Machucados, muitas vezes experimentando situações amargas, que tendem a causar amargura em nosso coração, que tendem a fazer com que em nós se constitua um depósito perigoso de situações, de sentimentos, de problemas não resolvidos, de conversas não desenvolvidas, de arestas que não foram aparadas. E assim, podemos carregar dentro do nosso coração, meus irmãos, um arquivo altamente perigoso, que sempre que visitado, causa dor, sofrimento, e exatamente por causa dessas questões, muitas vezes é deixado de lado, são resoluções que vão sendo postergadas, são coisas que a gente não trata, são conversas que a gente não quer ter, são assuntos que a gente não quer levantar, e o problema vai só se acumulando. E diante disso, nós desenvolvemos as nossas justificativas enganosas. Por que não queremos mexer nisso? Por medo da incompreensão, muitas vezes, não vão me entender, não vão me escutar, não vão perceber como eu percebo. A gente se sente desvalorizado, não é? E a gente, nessa caminhada, não é, começa a sentir os efeitos do abandono, ao mesmo tempo em que também, muitas vezes, abandonamos o outro. Deixamos de lutar pelo outro, deixamos de insistir com o outro. E quando a gente adota essa postura, nós vamos enfraquecendo nossas relações, nós vamos fragilizando a base que construímos juntos em tempos idos. Então é importante que nós pensemos nestas coisas, para que não soframos, o desencanto,
O termo desencanto ele é pobre, mas eu quero aqui fazer uma relação com aquilo que muitas vezes é apresentado a nós como sendo a referência, como sendo o ideal de relacionamento, que são os contos de fadas. Que, não obstante o endurecimento, dos tempos ultramodernos, ainda falam muito ao nosso coração e ainda estão presentes no nosso imaginário. Quando o desencanto passa, o príncipe vira sapo e a princesa volta a ser a gata borralheira. E de repente nós nos deparamos assim, vivendo dentro de nossas casas como um casal de sapos e gatas borralheiras. O encanto que se vai à meia-noite revela, as nossas dificuldades, as nossas mazelas, aquelas feiuras que nós gostaríamos de esconder para sempre. Mas a realidade sempre vem à tona, trazendo consigo as nossas imperfeições, jogando na nossa cara os erros cometidos. E o que é mais interessante é que, muitas vezes, nos percebemos com semelhanças vis. São dois pecadores juntos, machucando-se simultaneamente, magoando-se, mutuamente. E não é interessante, não é gostoso, não é fácil nos percebermos identificados em termos de pecado um com o outro. Mas essa é a realidade. Dois pecadores que um dia disseram sim um para o outro. Dois pecadores que resolveram juntar suas escovas de dentes. Dois pecadores que resolveram caminhar no mesmo caminho, seguir na mesma direção, servir ao mesmo Senhor, não obstante sejam imperfeitos. E diante desse quadro de descobertas, de percepção dos problemas, do enfrentamento das lutas, temos outros desafios. E a pergunta que surge é: quem começa? Quem dá o primeiro passo? Quem será o primeiro a dar o braço a torcer? Essa é uma expressão forte. Mas quem é que vai primeiro se expor? Quem é que vai primeiro dar um passo em direção à reconstrução, à reconciliação, à resolução? Muitas vezes é difícil, porque pode começar com um problema, ou com uma pergunta: temos um problema? O que há de errado conosco? E aí começam a surgir as propostas. E há uma diferença muito grande em como fazemos as propostas. Porque nós podemos simplesmente sugerir que o outro vá, que o outro dê o primeiro passo, ou podemos, pensar em resolver juntos. Ou você vai, ou vamos nós. Ou você faz, ou fazemos nós. Mas o primeiro passo é entender que, de fato, há algo errado. E, a partir daí, pensar como nós faremos. E a palavra do Senhor, sempre graciosa, nos orienta, nos ensina. O texto que nós temos diante de nós, ele é muito simples. Apesar de ser um texto de Eclesiastes, que é um livro muito marcante, nós estamos estudando, estamos vendo como ele nos faz pensar sobre a vida, é justamente esse livro que vai nos fazer pensar sobre como nós podemos ser dois e ainda assim caminhar bem. Ainda assim alcançar aquilo que o Senhor propõe para nós. Somos nós dois. Somos nós dois. São vocês dois. Essa é a proposta, esta é a orientação do Senhor. E aqui a palavra do Senhor vai dizer que é melhor serem dois do que um. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Porém, ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. O que é interessante observar no texto é que a abordagem é que a queda não é de um só.
Quando dois estão no caminho, o que pega para um, pega para o outro. O erro de um é o erro do outro. A falha de um é a falha do outro. E a gente pode pensar, eu hoje, meditando um pouco sobre esse texto, pensando, puxa vida, quem não conhece a Bíblia, ou pelo menos não se dedica a conhecê-la, pode pensar muitas vezes que ela é contraditória. Lá em Gênesis, quando o Senhor cria, a humanidade, Ele vai mostrar que eles são, em essência, um só. E aqui o texto está dizendo que é melhor serem dois. Mas é interessante observarmos que, embora sejamos um na essência, o Senhor nos deu algo maravilhoso que é a questão da individualidade. Ou seja, estamos no mesmo projeto, temos uma mesma vida, somos uma só carne, mas somos únicos, somos diferentes. Somos seres que se complementam à medida que abraçamos um mesmo objetivo, um mesmo propósito de vida. E é dentro dessa perspectiva que o primeiro conselho aqui, para que continuemos sendo dois, para que continuemos lutando pela preservação do nosso casamento, é que, quando caminhamos assim, nós encontramos algo fundamental que é suporte. O suporte que aí está, meus irmãos, não é um verbo, não é um imperativo. É a ideia de que, quando se caminha lado a lado com alguém, você tem grandes chances de ter e oferecer suporte. Se dois caírem, um pode ajudar. Um pode levantar o outro. Na nossa condição, quedas são iminentes. Podemos o tempo todo falhar, podemos o tempo todo nos sentir mais fracos, necessitados, carentes, precisando de orientação, de auxílio, de consolo. Nossos corações são falíveis. Mas quem conta com o suporte de uma companhia que foi desenvolvida e dada pelo Senhor para desenvolver o amor, possui suporte. É uma companhia que nos oferece amparo. Essa é a ideia de alguém que, caminhando, manqueja, falha no seu caminho e tem alguém para segurar. E tem alguém para dizer, não, eu estou aqui. Tente mais um pouco. Firme-se um pouco mais, eu estou do seu lado. Esse tipo de atitude, esse tipo de postura faz muita diferença em nosso caminhar. E pode ser decisivo para que cheguemos ao destino. Para que cheguemos aonde o Senhor deseja que nós cheguemos. Obviamente que nem sempre a coisa se dá na perspectiva ideal. Os dois podem cair, mas algumas vezes a percepção de que é preciso levantar e continuar a caminhada parte de um apenas. E isso é o que é mais gracioso. Basta um. Basta o primeiro passo de um para que a coisa mude. Portanto, a perspectiva do Senhor aqui é de que nós não desistamos, porque talvez o outro ainda não percebeu. É que nós não abramos mão, porque talvez o outro ainda esteja adormecido, ainda esteja longe da compreensão. Mas se há alguém disposto a continuar a caminhada, disposto a oferecer suporte, há chances, há condições de continuarmos o projeto que o Senhor nos deu. Somos nós dois, oferecendo um ao outro suporte. Mas somos nós dois, oferecendo um ao outro conforto. Esse é um outro ponto muito gracioso e importante da relação.
E a sequência do texto, no verso 11, vai dizer para nós assim: também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? É importante pensar que, nos dias dessa passagem, as casas não eram completas como as nossas. As janelas não tinham vidro. Sendo assim, o frio da madrugada penetrava sem licença, sem pedir licença, o interior das casas. Nas viagens, nas jornadas, os viajantes costumavam se aquecer encostando uns nos outros, emprestando o calor do corpo ao outro. Mas aqui na perspectiva conjugal, há algo ainda mais gracioso, que é a possibilidade de poder se abraçar, de dormirem juntos. E como isso é importante e faz diferença em tempos como os dessa semana. Como faz diferença? Como é bom você ter alguém em quem poder encostar numa noite fria. Essa é a perspectiva do conforto, de minimizar um sofrimento, um incômodo. Portanto, a perspectiva do texto aqui é de que, quando dois, nós temos condições de nos confortar em meio às aflições, às angústias e às inconveniências da vida. Porque elas surgem e não pedem realmente licença para se instalarem na nossa vida, para se estabelecerem na nossa caminhada. Elas chegam, simplesmente chegam. E aqui o conforto não é apenas físico, ele é emocional, ele é íntimo, é algo que nos renova a alegria, é algo que nos dá a certeza de que há alguém para ouvir, há alguém para nos aconselhar, há alguém para levantar o nosso olhar e nos fazer enxergar que falta muito ainda e que é preciso continuar. Isso faz toda a diferença. Portanto, o conforto vem de boas conversas, vem de bons conselhos e vem também de exortações. O casal, ele pode e deve se exortar, se aconselhar, chamar a atenção um do outro. Quando eu falo de chamar a atenção, não é desrespeitar o ao outro, não é colocar ou diminuir o outro como se fosse uma criança que não sabe o que está fazendo, mas é resgatar a percepção que muitas vezes é prejudicada. E a beleza dessa relação está justamente aí, porque o homem não percebe como percebe a mulher muitas vezes. E a mulher também não tem, muitas vezes, a percepção que o homem tem. A sensibilidade de um e a prática do outro são posturas, são atitudes que se complementam. Uma vida só pautada na prática, ela se torna uma vida seca. Assim como uma vida só pautada nas emoções, se torna impraticável. Precisamos do equilíbrio. E esse equilíbrio, ele é constituído, fundamentado nessa junção, nessa dosagem que o Senhor nos oferece por meio desse conforto. Então é parceria, mas também é alento. É nós podermos perceber que temos ao nosso lado alguém que é capaz de nos fornecer o equilíbrio necessário quando muitas vezes estamos desequilibrados. Isso é muito fácil de acontecer. Não são poucas as vezes em que, perdendo o tino das coisas, a gente fica, um tanto quanto desnorteado. Aí é onde faz a diferença. Ter uma boa companhia, ser uma boa companhia. E essas coisas, meus irmãos, não dão a nós qualquer abertura para pensar, bom, eu não tenho a melhor companhia, então que tal trocar? Não. É de você lutar. Percebam aqui que são pessoas que estão no mesmo caminho, pessoas que podem cair, pessoas que podem sentir frio, pessoas que podem falhar, pessoas que podem
se desequilibrar, mas também pessoas que podem enfrentar lutas que estão fora da própria relação. E é aí onde o Senhor, depois de nos oferecer por meio, do matrimônio, o suporte e o conforto, também nos dá resistência. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. Olha só que interessante. Não é? Mexeu com ela, mexeu comigo, mexeu comigo, mexeu com ela. Essa é a ideia da defesa mútua, de um lutar pelo outro, de um estar sempre zelando pela segurança, pela proteção do outro. E é isso a palavra do Senhor vai chamar de resistência. Um casal resistente é um casal que se protege. Portanto, as batalhas estão aí. E nós, muitas vezes, não podemos evitá-las. Os ataques também podem chegar de todos os lados. Os ataques podem abranger nossa mente, pode abranger nosso físico, pode abranger nossa alma. Feliz é daquele que tem quem o defenda. E aqui é a ideia de uma associação que vai nos proporcionar defesa. É ter alguém que lute ao seu lado. É ter alguém que brigue com você. E, se necessário for, por você. É alguém que te defenda. É alguém que te ajude quando os inimigos forem muitos. E é nessa hora que faz a diferença pensar e reconhecer: somos nós dois. Eu não estou só. Ela não está só. Portanto, meus irmãos, a palavra do Senhor nos estimula a sermos sempre nós. Muitas vezes, hoje, orientados por muitas coisas, e às vezes desestimulados por outras questões, podemos pensar: talvez seja melhor não prosseguir. Talvez seja melhor seguir cada um para o seu caminho, ou o seu caminho. Mas melhor é serem dois do que um. Não digo eu isto, mas o Senhor. Porque a recompensa é maior. Eles têm melhor paga do seu trabalho. O que é interessante aqui é que o salário não se divide, mas se soma. E aqui nós temos até um princípio econômico para a família. Casais não têm caixas separados. Eles formam um caixa único. O que é de um é do outro. Não é meu dinheiro, seu dinheiro, é nosso dinheiro, é nosso recurso, é nossa casa, é nossa vida. Mas, em suma, o que nós podemos afirmar é: quando somos nós, o resultado é sempre melhor, a recompensa é sempre maior e o aprimoramento nunca deixa a desejar. Esse é um outro aspecto interessante da relação conjunta e conjugal, é que nós estamos em constante aprimoramento. A caminhada ao lado de um outro pecador nos faz melhores, porque nos faz enxergar as nossas próprias falhas, nos faz perceber que estamos ainda em um processo, estamos ainda nos santificando, estamos ainda nos capacitando, estamos ainda crescendo. E isso nos coloca dentro de uma experimentação maravilhosa, que é o processo de melhoramento que o Senhor inaugura nas nossas vidas. Então, experimente Deus melhorar você por meio da sua relação. Não estamos falando, irmãos, de perfeição. Nenhuma relação humana é perfeita. Não somos amigos perfeitos, não somos irmãos perfeitos, não somos cônjuges perfeitos. Mas se há alguma virtude, alguma bênção em reconhecer
A nossa imperfeição é saber que, a despeito da minha imperfeição, aqui falo por mim, quando reconheço que sou amado, eu experimento duas sensações absurdamente estranhas e maravilhosas ao mesmo tempo. É de que eu sou humilhado em reconhecer que, não merecendo, eu sou amado, mas sou agraciado em perceber que, sendo como sou amado por Deus e pelas pessoas que Ele coloca na minha vida. Portanto, ser nós não é fácil, mas é totalmente possível se o fizermos na dependência do Senhor. Porque Ele, meus irmãos, se dispõe a ser comunidade conosco. Ele nos prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. Portanto, Deus não é alheio ao seu casamento. Jesus não se evadiu do seu matrimônio. Ele está lá. Primeiro na ideia, mas depois na manutenção. Portanto, não desista. Continue lutando pela realidade plural da sua vida matrimonial. Sejam sempre vocês dois. Que Deus os abençoe e os proteja, fortalecendo cada dia a caminhada de sua casa, de sua família. Amém? Vamos ficar de pé? Queria orar pela sua família, queria orar por você. E falando em oração, eu queria desafiar você a enfrentar o frio da madrugada e vir orar conosco, 6 da manhã. É uma bênção. Só faz frio lá fora. Quando a gente chega aqui, a coisa esquenta. E tem sido uma bênção. Mas temos sentido a sua falta. É um momento singelo, simples, mas muito precioso e importante, irmãos, para a nossa caminhada como cristãos, para a nossa caminhada como povo de Deus. Venha orar. Venha fortalecer esta fileira. Nós, para sermos nós, precisamos de você. Pai Santo e amado, nós te agradecemos por tua palavra, pela exortação, pelo carinho e pela franqueza dos teus escritos. Fala, Senhor, ao coração do teu povo, dos teus filhos. E em especial, ó Deus, eu quero colocar diante do Senhor os matrimônios, os casamentos. Quero pedir ao Senhor, meu Pai, que seja com homens e mulheres em sua vida conjugal. O Senhor, meu Deus, melhor que eles mesmos sabem quais são suas necessidades, quais são seus desafios. E nós queremos pedir ao Senhor, meu Pai, que intervenha nos casamentos, que oriente a convivência, que fortaleça ou reavive o amor. Que o Senhor, meu Pai, nos ensine sobre perdão, sobre paciência, sobre intimidade. Fala, Senhor, com os teus filhos, desperta-nos por amor do Senhor. Visita, meu Deus, diariamente as nossas casas. Mora conosco. Precisamos, ó Deus, do teu abrigo. O Senhor é a nossa casa. É no Senhor, Pai, que estamos seguros. É no Senhor que seremos prósperos na vida familiar. Abençoa, meu Deus, os lares da tua igreja, eu te peço em nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e o consolo, a orientação e o poder do Espírito Santo sejam com o povo do Senhor, fortalecendo a sua caminhada até aquele dia em que o Senhor há de retornar dos céus
para buscar os seus, para que estes, enfim, reinem contigo por todo sempre e pelos séculos dos séculos. Amém.